aqui já. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude e divindade, e estás perfeito nele. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, na qual estás circuncisado e circuncidado na circuncisão, não feito por mão, despojo de corpo, o pecado da carne, mas em Cristo. 12. Sepultados com ele no batismo, e também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. 13, 14 e 15, e encerramos esta leitura. E quando vós estavas mortos no pecado, e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, e perdoando todos os vossos pecados e ofensas. 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual alguma maneira nos éramos contrária, e ele nos tirou do meio de nós, e cravando numa cruz. 15. E encerro. E despojamos principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Você pode tomar o seu assento dando glória a Deus? Meus irmãos, olhem para cá de forma tranquila, simples, direta e objetiva. O texto que nós estamos fazendo menção, eu sei que ontem foi bênção, hoje também será, e amanhã melhor ainda. Eu costumo dizer que eu sou um pregador um pouquinho esquisito, eu começo devagar, daqui a pouco a gente acelera um pouquinho, e o intuito aqui, como eu sempre falo, não é fazer você rodar e sapatear ou lhe emocionar, é fazer você entender a mensagem e sair edificado por ela. A hora já não é convertida, mas me conceda alguns minutinhos do seu tempo. Muito obrigado. Que pastor Felipe te abençoe com lanche na cantina depois. Então olhe para cá, meus irmãos, por quê? O texto que nós estamos fazendo menção é um texto que quem vai estar escrevendo esta carta é um querido personagem por nome de Paulo. Resume a história de Paulo para que possamos entender. Sim, Paulo, a palavra de Deus relata que esse personagem, nós conheçamos que ele tem a dupla cidadania. Entretanto, Paulo, além de dupla cidadania, podemos dizer também que era tripla. Por que, pregador? Ele, primeiramente, ele era um judeu. Isso mesmo, judeu, porque ele vinha da tribo de Benjamim. E por isso, ele recebe essa oportunidade e título de ser marcado como um judeu por nascimento. Paulo também, ele vai ser marcado e vai ter a cidadania de um grego também. Como assim? Por que grego? Porque ele está no cenário também, aonde o idioma é o grego ou o grego koiné. E eles entendem tudo isso daqui. Paulo também, ele tem a cidadania romana. Por conta de quê? Alguns estudiosos apontam que ele acaba absorvendo isso e também trabalha para o Império Romano. É este mesmo Saulo ou Paulo que também conheçamos como fariseu dos fariseus, que outrora, uma hora, perseguia os cristãos e agora está sendo perseguido pelo mesmo motivo ao qual ele praticava. Eita glória, fundo agora eu vou até meia-noite. Brincadeiras à parte, eita glória. Paulo agora, a palavra de Deus relata, jovens lindos e abençoados, que esse mesmo jovem por nome de Paulo, ele agora, ele tem uma vida um pouco complicada, aprende de uma forma que aqueles que pregavam a palavra, estavam fazendo algo contrário àquilo que ele foi ensinado, e por esse motivo que ele perseguia os cristãos, por conta do seu ensinamento. E a palavra de Deus relata que ele cresce e avança, pensa no homem inteligente. A palavra de Deus relata também que ele aprende aos pés de Gamaliel, um grande rabino, mestre da época. Só que agora, a palavra de Deus relata que em uma dessas perseguições, Deus marca um encontro com ele. A caminho de Damasco, Deus cerca ele. E ao intuito de, ao invés dele ir perseguir, ele já não vai mais como perseguidor, ele vai como pregador da palavra. Oh, Jesus da glória. E isso daqui é lindo demais, pastor Felipe. Por quê?
Paulo, antes de dar fruto, primeiro ele entra com as suas raízes. E isso é lindo demais, porque achamos que Paulo, embora tenha conhecimento, saiu pregando. Não. Paulo, antes de sair para pregar, ele passa 3 anos na Arábia. Oh, Jesus da glória! Porque antes de ele passar ensinamento e falar para o povo, primeiro ele senta para ouvir, ser tratado, lapidado, e depois para ser enviado. Antes de Deus nos fazer crescer, primeiro Ele vai nos dar raízes firmes para suportar. E vem comigo, porque Paulo agora vai fazer 3 viagens importantíssimas. E eu sei que nós estamos marcados, achando que foi Paulo quem fundou, na verdade, essa igreja. Só que, na verdade, quem funda não é Paulo. A palavra de Deus relata que é Epáfras. Por quê? Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai relatar que em uma das viagens de Paulo, ele fica 3 anos em Éfeso. E é nesse cenário e contexto que vem Epáfras e entre outros amigos e irmãos. E agora, depois de 3 anos, regressa e funda essa igreja aqui agora, que nós conhecemos como a igreja de Colossos. Pregador, resume, encurta, parte logo para o final, porque eu sei que esse jovem do meu lado vai abençoar com lanche na cantina. Eita glória! Então vamos lá. O resumo deste livro aqui fala acerca do amor de Deus e a supremacia de um Deus eterno e poderoso. Essa carta de Paulo à igreja de Colossos possui 4 capítulos, 98 versículos. E dentre esses 4 capítulos, eu quero comentar apenas 2, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, para que possamos ser inseridos. Pregador, primeiro, quem é esse povo de Colossos? Era um povo misto. Havia um povo natural daquele local, mas também havia gregos, havia alguns outros judeus. E com isso, trazia nesse meio do povo, trazia uma cultura, helenismo, gnosticismo e a filosofia, falsos ensinamentos, pessoas que diziam que eram doutores, leis, e acabavam enganando o povo de Deus com a sua oratória, com a sua persuasão, com a sua forma de falar. Só que agora o apóstolo Paulo, ele vem combatendo, porque no meio desses ensinamentos, tem alguns dizendo e trazendo para esse povo culto aos anjos, culto aos outros ídolos. E Paulo agora vem combatendo isso, dizendo: meus irmãos, se você pudesse entender, não foi anjo que morreu por você, não foi pregador que morreu por você, mas foi um Cristo poderoso que foi cravado numa cruz e nos deu uma nova vida e uma nova história. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sei que eu quero vir tranquilo e bem baixinho. E a palavra de Deus agora entra lá no capítulo 1, a partir do versículo 13, e vai dizer, ao versículo 12: dando graça ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Só que agora você dá glória da vitória no versículo 13, porque no versículo 13 do capítulo 1 ele vai dizer: a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino da luz. Pregador, eu não entendi. Explica para que eu dê glória da vitória. Sim, olha o que o texto está dizendo. Outrora nós estávamos nas trevas, estávamos sem raízes, e tem o inimigo nos abatendo e nos humilhando, mas graças a Deus que Deus nos resgatou, e não apenas resgatou, nos transportou do império das trevas para o império da luz. Para você melhorar e dar glória da vitória, dentro da cultura da época, era comum, quando o rei ou o império vencia o outro, entrava na cidade, saqueava e levava dessa cidade não apenas ouros, coisas boas, mas levava também as pessoas que ali habitavam. Pregador, eu quero Bíblia. Me prova na Bíblia que quando o exército vencia o outro, trazia pessoas de lá e colocava numa nova pátria. Vamos lá? Daniel capítulo 1, a Babilônia. Ela agora invade a cidade, e ao invadir a cidade, vai roubar jovens. E que jovens esse? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Me prova na Bíblia que quando uma cidade
cidade vencia, resgatava e tirava alguém de lá e trazia para dentro dessa nova cidade. Te provo, 2 Reis capítulo 5, Naamã, rei da Síria, ele vence, mas há uma menina que não é da Síria, mas foi tirada de lá para morar na casa de Naamã. Ai, ai, aleluia. O que Deus está dizendo não era nem para você estar aqui. Ai, ai, ai. Mas eu venci o adversário e não apenas te resgatei, eu te transportei, tirei do mundo e te trouxe para minha luz. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu estou pregando para pessoas que num domingo como esse não era nem para estar aqui. Eu estou pregando para jovens, adultos e pessoas aqui que dentro da lógica humana não era para você estar, a tua casa não está, mas eu louvo a Deus que tem um Deus poderoso que se entregou numa cruz, morreu por mim e por você e nos transportou, nos tirou do império do pecado e nos resgatou e nos colocou no seu precioso reino da luz. E não para aí. Por quê? Porque ele agora vai dizer assim no versículo 14, em que temos agora redenção. Pelo quê? Pelo seu sangue. Esse termo redenção era um termo muito utilizado na cultura antiga. Quando alguém comprava um escravo ou pegava ele à força, havia duas formas dele ser liberto. A primeira, de forma legal, com o ano do jubileu. Após certos anos, 70 anos ou antes disso, este escravo poderia ser liberto. Mas se alguém viesse e pagasse um preço, por esse preço, o escravo poderia ser solto e livre. E o que o texto está dizendo se a juventude entendesse que se hoje você está aqui, é porque Jesus pagou um preço para poder trazer a redenção e remir os teus pecados. E isso daqui é incrível, porque ele agora vem trazendo tudo isso, e entra o versículo 21. Outrora, em outro tempo, nós éramos estranhos, inimigos de Deus, mas agora ele nos reconciliou com ele. É por isso que tem aquele louvor, Colossenses e suas linhas de amor. E aquele fio que se rompeu, dentro ama até a Deus. Meu Deus. Um sangue forte costurou. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Então pegue isso aqui. O capítulo 1 aqui está nos ensinando que Cristo nos libertou. Cristo agora nos purificou. Só que não para aí. Ele está dizendo, e entra o capítulo 2, e ele começa dizendo, porque quero que sabais quão grande combate tenho por vós. Porque Laodiceia ficava a 160 quilômetros de Éfeso, e era uma cidade que depois que Paulo enviou essa carta, sofreu um terremoto e foi devastada e destruída, não suportou. Mas Paulo aqui está combatendo aos falsos ensinos. Jesus da glória! E vem muitos com uma linguagem linda e maravilhosa, dizendo que sabia o que estava fazendo, mas na verdade estava persuadindo e resgatando, não, tirando o povo da luz e encaminhando para as trevas novamente. Aleluia! Que é isso? O que Paulo está dizendo cuidado com aquilo que você anda ouvindo. E eu estou vindo tranquilo aqui, porque surgia grandes filósofos, tinha todo o conhecimento e sabedoria, só que agora tem apóstolo Paulo dizendo, não seja enganado por quem fala bonito. Não seja enganado porque tem uma boa oratória, que tem uma voz afinada. Mas antes em tudo isso, esteja em Cristo e se enraize nele. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Ainda que vivamos um período de pessoas que têm tentado ludibriar e enganar a igreja, ainda há uma igreja, uma juventude que está sendo enraizada em Cristo. E nós não seremos enganados e abalados. Meu Deus! E isso é lindo demais, porque à luz da Bíblia sempre fomos
comparado com árvore. Só que esse cenário e contexto aqui, ele está dizendo assim, que vocês possam estar enraizados. Só que no original, não é apenas alguém comum cavar e colocar uma semente. O original é o próprio Deus pegando e aprofundando as raízes. O que o texto está dizendo é: não foram vocês que se plantaram sozinhos, foram Cristo que plantou essa juventude aqui neste lugar. Oh, aleluia, pregador. E a palavra de Deus fala acerca de pessoas como árvore. Sim, aí entra agora Salmos por número 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta no conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque olha o que o texto está dizendo em Salmos por número 1. Bem-aventurado, muito feliz o varão, a varoa, a pessoa que não se detém no caminho dos ímpios. Como assim, pregador? Então quer dizer que se eu sou enraizado, eu não posso parar para conversar com alguém que está lá fora? O que o texto está dizendo é: não é que tu não possa parar, o problema é permanecer. Por isso que ele está dizendo: bem-aventurado quem não se detém ou que foge do caminho do ímpio. E o seu prazer é na lei do Senhor. Por quê? É isso que o mundo não entende. Um domingo como esse, tu poderia estar em tanto lugar, tantas coisas que o mundo tenta oferecer de prazer, só que o mundo esquece que o nosso prazer está na lei do Senhor e dentro da palavra de Deus. E ele vai dizer: e ele será como árvore plantada junto ao ribeiro. E pega isso aqui: quem tem raiz pode passar o que for, mas permanece firme e constante. Jó, capítulo 1, o inimigo agora vai atacar e bombardear Jó de uma forma terrível. E a primeira coisa que o inimigo toca e quer tentar tirar da igreja não é saúde, não é bens materiais, não é portas abertas. O que o inimigo quer tirar de uma igreja é a adoração, comunhão e a oração. É isso. E Jó tinha raiz para isso? Sim, a palavra de Deus diz que agora o inimigo entende também. O inimigo não é bobo. E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que o inimigo toca é nos bens de Jó, no gado, na verdade, porque ele entende que uma forma de cultuar no período antigo não era através apenas de um microfone, era através de animais. Então na mente do inimigo se ele não tem animal, ele não entrega o sacrifício. Se não entrega sacrifício, ele não adora. Só que Jó vai dar uma resposta terrível dizendo: ei, vou raspar a minha cabeça. Deus me deu, Deus tomou, e bendito é o nome do Senhor. Porque a minha adoração e a minha raiz não é com base naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu sou e naquele que me plantou. Oh, meu Deus do céu. Aí passa o cenário agora, e vem agora Jó 7:14. Perdeu tudo, mas ele está dizendo: porque ainda há esperança. Aleluia. Para a árvore que foi cortada, e mesmo sendo cortada, ao cheiro das águas brotará novamente. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. O que Jó está dizendo, vem comigo, porque de vez em quando eu ficava observando vovó e mamãe cuidando de algumas plantas, e às vezes ela cortava, podava, porque às vezes era um galho que já não estava muito legal, estava muito seco, e era necessário cortar. E isso daqui mexe comigo, porque aí agora tem Jó dizendo: ainda que eu corte, tem uma raiz. Oh, Jesus da glória. Pregador, tu se preocupa se alguém falar mal de você? Não. Tu se preocupa se alguém inventar algo de você? Não. Ainda que queime minhas folhas, não apague, não destrua minhas raízes. E é isso que a igreja precisa entender. Ainda que tente tirar os teus frutos, há uma juventude que ainda tem raiz aqui nesse lugar.
E quem tem raiz, olha que o Jó vai dizer: ao cheiro das águas brotará e crescerá novamente. Pregador, e quem é essa água? João capítulo 4, ele se apresenta a mulher samaritana e vai dizer: ah, mulher, se tu soubesse quem está aqui nesse congresso gerados para mudar, tu não iria no bebedouro lá atrás, era eu que te daria água viva. Eu sinto Deus aqui, e essa água é a mesma água de Ezequiel 47, que brota do altar e passa no meio da igreja, e aonde havia morte começa a gerar vida. E precisamos criar raízes. Pregador, e como eu crio raízes? Simples. Isso daqui eu estava dando uma aula esse dia. Toda a igreja para ter crescimento, todo o departamento para ter crescimento e se enraizar, precisa entender Atos capítulo 2, em seus últimos versículos, que vai dizer assim: e a igreja perseverava em que? Oração, comunhão, partir do pão e oração e palavra entre eles. Como eu vou me enraizar? Simples, oração. Pregador, mas meu dia é corrido. Dedique pelo menos as primeiras horas da sua vida quando você acordar em oração. O príncipe dos pregadores Charles Spurgeon dizia: se eu me dedicar as primeiras horas do meu dia em oração, Satanás estará me vencendo todos os dias. E eu lembro, e olha assim, parece até que eu sou um idoso, ainda estou nos 20 ainda, mas eu lembro que os cultos que eram mais cheios, não era campanha, não era congresso, eram os cultos de oração. Mas como terminava esse culto de oração, era cego vendo, mudo falando, jovem sendo batizado e coisas acontecendo. E por que essas coisas não acontecem mais? Porque não queremos mais se enraizar e temos orado pouco. E como eu crio raízes? Aí o texto diz que além de oração, perseveravam na sã doutrina ou doutrina dos apóstolos. Não tem como eu criar raiz se eu não tenho uma vida pautada na palavra. Rodar é bom, cantar é bom, andar é bom, mas se eu não tiver palavra na minha vida, qualquer vento que vem me arrasta. Aqui vai estreitar, porque além de oração e de palavra, o texto diz que tem duas coisas: parte do pão e comunhão. Ih, rapaz, esse termo parte do pão, de fato é a Santa Ceia, que vem do termo original Eucaristia, mas a palavra comunhão vem do original koinonia. Eu estou vindo tranquilo para você entender como criar essa raiz. Partir do pão é algo entre nós. Posso falar? Então por quê? Se eu sei, logo eu tenho comunhão. Só que a comunhão da Santa Ceia é algo interno, mas a koinonia é algo externo. E como eu crio raízes? Não é apenas ter comunhão quando o congresso está rolando. Eu crio raízes quando o culto acaba e ainda assim eu permaneço mesmo lá fora. Ter comunhão com quem você ama aqui dentro é mole. Eu quero ver tu dar a paz do Senhor para quem te feriu lá fora também e manter a comunhão. São os 4 pilares de uma igreja e departamento para crescer e criar raiz: oração, palavra, parte do pão e a comunhão. Então Paulo agora está nos inserindo nisso e dizendo: precisamos estar enraizado em Cristo. E isso me chama a atenção porque primeiro ele diz enraizados e edificados. Por quê? Primeiro vem a fundação, depois vem a construção. Não se pode construir algo se não tiver uma base firme. E eu estou pregando para pessoas que serão profetas, pregadores, cantores, missionários. Só que antes de Deus te edificar e levantar e enviar, primeiro Ele vai te edificar. Antes de Deus te preparar para enviar, Ele vai te capacitar. Pregador, me prova na Bíblia que todos aqueles que Deus chamou, primeiro Ele tratou. Sim, quem não vai lembrar de Moisés? Êxodo. Antes de Deus fazer ele liderar o povo, primeiro criou raiz no deserto.
Ah, pregador, foi falado aqui de um personagem, de profetizar, de Ezequiel. Sim, até o próprio Ezequiel. No capítulo 2 e capítulo 3, Deus vai dizer: eu vou te enviar, Ezequiel. Mas antes, entra na casa de Israel, se alimenta e enche as tuas entranhas, e depois eu te envio. Deus não vai enviar ninguém vazio. Oh, Jesus da glória. E vem comigo, por quê? Aí agora Paulo fala acerca disso. Primeiro, raízes. Segundo, ele edifica. E é isso que precisamos entender. Hoje Cristo está nos edificando e enraizando, para que possamos suportar aquilo que há de vir. Passe o que passar, haja o que houver, venha o que vier, mas permaneceremos firmes, constantes. Eu já quero profetizar sobre esta casa: ninguém vai se perder, ninguém vai cair, ninguém vai fraquejar, mas eu libero sobre este altar que Deus está aprofundando as suas raízes, a fim de que você dê fruto, e esses frutos cresçam, mas o inimigo não vai ver você caído ou prostrado aqui neste lugar. E se tem alguém para pegar esta palavra por pelo menos 3 segundos, dê um glória a Deus da vitória, porque enquanto eu prego aqui, Satanás queria abalar as suas estruturas, queria tirar a raiz da juventude, mas há uma juventude aqui neste lugar que ainda continua buscando e orando e se enraizando em Cristo Jesus. E vem comigo, ele não para aí. Isso daqui é interessante, porque como que vive alguém enraizado? É agora onde entra o versículo 8, e ele diz: tendo cuidado que ninguém vos engane. É Deus dizendo: a partir de agora, além de eu te alertar, vou lhe dar discernimento. Deus vai dar discernimento para esta geração que aqui está. Não seremos mais enganados por palavras bonitas. E não para aí, porque aqui eu já vou caminhando. Eu disse que eu não vou tomar muito tempo dos amados irmãos. E ele agora vem entrando no versículo 13, 14 e 15. E quando vós estava morto no pecado, ele vos vivificou. E o 14 ele diz: havendo riscado essa cédula, a fim de enraizar vocês. E o que aconteceu? A cédula que havia, ele riscou. Pregador, o que é isso? Se outrora nós estávamos vivendo para aquilo que era errado, o que é essa cédula? Essa cédula era um documento dizendo: fulano errou, pecou, falhou. E como isso era pago? Através de um preço. Cristo agora está pagando esse preço, a fim de que pudéssemos estar mais próximo dele, e dizendo: a partir de agora, a dívida que era sua, eu estou assumindo. E como era feito antigamente, era uma vergonha para quem devia. Vamos trazer no cenário de hoje? Misericórdia. Esse dia eu estava lá no Marketplace, olhando algumas coisas, falei: vou dar uma olhada. E do nada, apareceu uma foto de uma pessoa. Eu falei: rapaz, que negócio é esse? Então, quando eu cliquei no anúncio, e estava fulano de tal, pegou e não pagou. Quem conhecer, diga onde está. Eu falei: Jesus da glória. E era assim que aconteceria conosco. A nossa dívida era exposta. Eita glória. Só que agora tem Jesus pegando essa exposição, rasgando essa cédula e dizendo: eu paguei essa dívida. Eu estou pregando para jovens e adolescentes de aqui estão, que o inimigo estava doido para apontar, para acusar, para apontar. Só que Deus está dizendo: quando o inimigo vier em tua porta, deixe Jesus abrir a porta do teu coração e atender ele, porque é uma juventude enraizada em Cristo Jesus. E agora o pecado já não habita mais em nós, mas estamos com ele. Como diz o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo, já não vive mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Estou inserido nele, fui enxertado nele.
Ele, e sem Ele nada eu posso fazer. E eu vim liberar para esta igreja. Se Satanás achou que ficaríamos dispersos, Deus me trouxe aqui para liberar esta palavra. Eu paguei o preço por você, eu morri por você. Toda acusação, apontamento está sendo jogado por terra, mas eu quero intimidade, eu quero raízes profundas. Não te fiz para ficar parado, mas te fiz para dar fruto aqui neste lugar. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. E não para aí. O 15 ele vai dizer: e despojando principados e potestades. Isso daqui mexe comigo, porque ele está dizendo, além de raízes profundas, eu estou indo no terreno do inimigo. Ai, ai. Estou despojando principados e potestades. Pregador, vamos de libertação. O que é principado, hostes e potestades? Vamos lá. Quando você tem uma guerra que trava em sua mente, devemos repreender as hostes espirituais, pois só ela que atua na mente do ser humano. Oh, mas quando é algo voltado para o bairro ou para a comunidade, são principados e potestades. Base bíblica, Daniel capítulo 10. Um principado da Pérsia sobreveio a Daniel. Então o que Deus está dizendo é, quando a igreja cria raiz, eu entro em cena, visito o terreno do inimigo, tiro as forças dele, e todo demônio territorial enfraquece. E eu quero liberar para esse bairro aqui nesse lugar. A juventude de Santa Rosa não ficará fraca e caída, mas Deus está saqueando e bombardeando o inimigo agora. Deus está dizendo a partir do versículo 15 do capítulo 2: estão despojando potestades e principados, a fim de que criemos raízes aqui neste lugar. Se o inimigo achou que iria parar o crescimento da juventude, fechar essas portas, Deus está dizendo, há uma guerra espiritual acontecendo aqui nesse lugar. Os principados perderam aqui nessa noite, as potestades perderam aqui nessa noite, porque ainda jovens que têm raízes, ainda jovens que têm raízes profundas. Eu vou deixar você adorar, porque o inimigo não vai lhe tocar, o inimigo não vai te vencer. Mas hoje o céu se abriu sobre este lugar, e Deus me trouxe aqui para liberar esta palavra. Estamos enraizados em Cristo, o inimigo não permanecerá. E damos uma ordem agora: toda depressão, ansiedade, angústia, toda enfermidade que caia por terra agora, que nenhum jovem se perca sobre esse bairro, que nenhuma família venha chorar o luto e ter tristeza, mas invada agora. Começa, Senhor, quem não cantava que volte a cantar, quem não pregava que volte a pregar, quem não buscava que volte a buscar, mas que possamos criar raízes agora. Oh Espírito Santo de Deus, há uma presença que desce sobre esse lugar, há um renovo que desce sobre esse ambiente, e eu vim tranquilo para você entender. Deus, Ele te ama tanto que te trouxe até aqui nesse congresso para dizer, não dá mais para viver de forma superficial. Eu quero uma igreja profunda, eu quero uma igreja com raízes, e por amor à tua vida, estou neutralizando o inimigo agora, estou neutralizando o adversário agora. Eu estou pregando aqui, mas há uma guerra espiritual acontecendo, e toda potestade agora está sendo jogada por terra. Todo principado agora sobre esta casa, sobre esta juventude, agora toda palavra de maldição que tentaram queimar e afetar as nossas raízes, seja repreendida agora. Eu vejo Deus como no Evangelho, pegando uma videira seca e investindo e cercando, dizendo, deixa que eu vou cuidar. Deus está dizendo para alguém, ninguém te toca, ninguém te refere. Oh meu Deus, até aqui eu vim com base na palavra, mas deixa eu entrar debaixo de revelação. Se você pudesse entender com os olhos espirituais, Satanás não queria te matar, queria te deixar frágil, sem raiz, porque ele entende que um crente sem raiz não suporta. Mas Deus está dizendo, eu marquei esse congresso para gerar
mais intimidade. O cabelute, né? Remuneração da lembra. Enquanto eu estou pregando aqui, eu vejo a mão de Deus cavando uma terra. Enquanto eu estou pregando aqui, eu vejo a mão de Deus cercando uma terra. Oh, meu Deus do céu. Enquanto eu estou pregando aqui, eu vejo Deus investindo na juventude, adubando essa terra. Oh, meu Deus do céu. Que negócio é esse? Havia uma barreira para impedir o crescimento. A intenção do inimigo é, até setembro, entra 3, mas vai sair 5. Só que Deus está dizendo, ninguém vai sair do departamento. Eu estou criando raízes aqui. Seja novo ou antigo nessa casa, Deus vai crescer, vai dar edificação, vai criar raízes profundas. Oh, meu Deus do céu, há uma presença de Deus sobre este lugar. Se prepare, jovens, vocês viverão o melhor momento da vida de vocês. Vocês viverão momento de experiência com Deus. Vocês viverão dias extraordinários. Oh, meu Eu ouço correntes sendo quebradas aqui nesse lugar. Eu vim tranquilo, já estou mudando a mensagem toda. Porque é uma guerra espiritual acontecendo aqui, pastor Felipe. Enquanto eu estou pregando aqui, era como se o céu de bronze descesse e dissesse, eu vou impedir o crescimento desta casa. Só que Deus está criando raízes. Antes de uma árvore frutificar, primeiro ela se enraiza, ela desce. Porque eu e você não cresce para cima, crescemos descendo. E quando nós descemos, o Senhor trabalha, o Senhor ele opera. Pregador, então o segredo da minha vitória é descer e se enraizar. Sim, há um mistério em descer. Me prova na Bíblia. Quem não vai lembrar de quem? Jacó. Ele vai ter um sonho profético, e nesse sonho tem anjos até subindo, mas também tem anjos descendo. Pregador, o segredo é descer e criar raízes. Sim, me prova na Bíblia. Quem não vai lembrar de Naamã? Chegou no congresso dizendo, eu vou lá, alguém vai colocar a mão em mim, vai dizer, eis que eu te digo, e vou sair edificado. Só que agora vem Eliseu e disse, não, Naamã, para tu ter maturidade e crescer e ter essa raiz profunda, desce lá. Desce, desce, desce. Vamos para o Novo Testamento. Zaqueu agora, do princípio da sua caminhada, vai dizer, eu vou até subir para poder ver Jesus. Só que agora Jesus se apresenta para ele e diz, Zaqueu, tu até veio para o culto para me ver, mas se quiser ter raiz e eu ir na tua casa, desça, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pregador, então o segredo é descer para me enraizar? Sim, até Jesus desceu e tendo forma de Deus, damos o posse como Deus, mas antes esvaziou de si mesmo. Entra João capítulo 1, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e tudo quanto foi feito sem ele, nada poderia ter feito, mas ele tomou forma de homem e habitou no meio de nós. João Batista começa a pregar, Jesus se apresenta e diz, Jesus, hoje eu vou descer. Jesus, não, hoje é eu que desço para me batizar, para que se cumpra as Escrituras. Eu vou deixar você adorar. Enquanto você desce e cria raízes aqui, Deus começa a mudar o quadro. Enquanto nós descemos aqui neste lugar, há um mistério de Deus aqui nesse momento. Tem palavras sendo jogadas por terra. Você não será o que o ambiente está dizendo. Você não será o que o mundo está espalhando por aí. Mas você será o que o Senhor determinou sobre a tua vida. Tu serás um jovem com raízes profundas. Oh, meu Deus do céu. Deus está dando um amadurecimento para jovens aqui. Deus está mudando mentes e corações aqui nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. E eu quero encerrar aqui nesse lugar. Se o inimigo achou que nós iríamos ficar fracos e caídos, eu quero fazer um ato profético aqui nesse lugar. Porque Deus vai dar raízes aqui no conjunto. Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, segura a mão desse jovem que está do teu lado aí. Segura a mão desse irmão, dessa irmã aí. Porque Deus está dizendo, hoje é uma noite diferente. Trouxe o pregador, mudei a mensagem, só para dizer que eu vou lhe dar mais
Oh meu Deus, que negócio é esse? Tu não vai ser mais enganado por falsos ensinamentos. Ainda que venham com ensinamentos de anjos, de fulano, de ciclano, Cristo nasce. Resumindo a mensagem, o que Paulo passa em Colossenses é: Cristo é suficiente para a tua vida. Cristo é tudo o que você precisa. Se apegue a Ele, crie raízes nele, se aprofunde nele. Cristo não te abandona, Cristo não te trai, Cristo não te rejeita, Cristo está sempre do teu lado. Quando todos te abandonaram, Ele estava lá. Quando todos te rejeitaram, Ele estava lá. Quando o relacionamento deu errado, Ele estava lá. Quando os amigos te deixaram, Ele estava lá. E é por isso que eu me realizo nele, eu me aprofundo nele. Oh meu Pai do céu, oh meu Deus do céu, eu vou deixar você aí, nesse momento de hoje. Se rasgue, se cabeça eu estou aqui. Eu não quero andar mais pela metade. Hoje eu me lanço por completo. Aprofunde as minhas raízes. Enraizados e edificados em Cristo Jesus, e não sejam enganados por falsos ensinamentos. Deus vai te dar discernimento agora. Chega de cair em coisas antigas. Chega de ser enganado por palavras bonitas. Eu vou falar esse negócio aqui. Me perdoe, mas eu vou falar. Varões e varoas, jovens, lindos de Jesus, nenhum menininho mal intencionado com palavras bonitas vai te convencer e tirar da presença. Ô minha pastora, por quê? Enquanto eu estou pregando aqui, Satanás se apresentou lá fora com a intenção de colocar pessoas no caminho de jovens para com palavras bonitas arrancar da presença. Só que Deus está dizendo: se apegue em Cristo, se aprofunde nele. Ninguém vai te arrancar da presença, ninguém vai te tirar do altar. Chega! Perdeu o inimigo. Ninguém vai nos enganar mais. Não seremos intimidados com palavras bonitas. Eu quero orar aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, pedimos agora que é o discernimento que precisamos, principalmente de cada jovem adulto agora, e que toda palavra contrária seja jogada por terra agora. Eu profetizo raízes profundas. Eu profetizo jovens profundos. Não serão águas no joelho, não serão águas na cintura. Nós iremos mergulhar. Oh, caramba, vamos na súria. Eu irei contar até 3. No
descem no altar. Tu não vai ser enganado, jovem. Tu não vai ser enganado, meu irmão. Deus hoje está dizendo: tudo que você precisa é da minha presença. Tudo que você precisa é se enraizar. Oh, aleluia. Seja enraizado agora. Nada e nem ninguém vai te tirar da presença de Deus. Essa fé, diga